Estamos aí há alguns séculos com a filosofia fazendo parte da cultura humana, mas isso não quer dizer que a filosofia tenha sido sempre a mesma coisa aos seus 2.700 anos de história escrita, e que na verdade até hoje muita gente se confunde ou mesmo acaba desbancando por uma completa indefinição do que é a filosofia, do porquê ela é importante para as pessoas, por que eu devo estudar filosofia e, mais importante, por que não se aprende filosofia, como a gente vê por aí. Isso é uma coisa que tem me incomodado bastante, eu vejo bastante cursos aparecendo por aí, chamados Aprenda Filosofia, e não se aprende filosofia. Filosofia não é algo que você aprende. Você pode aprender algum ramo ou campo da filosofia, não a filosofia. Não seria absurdo nenhum se eu dissesse que a filosofia é algo natural, humano, da natureza humana. Mas mais importante, mais uma das diversas linguagens que intermediam as relações humanas com o universo, com os mistérios, como eu sempre falo. Entre eles, claro, evidentemente, a gente tem a poética, que é tão importante quanto, e é mais uma linguagem, a teologia é outra, ou as religiões, como geralmente se fala. Wilhelm Dilthey trata como as religiões, a poética e a filosofia, como linguagens, ou, como eu prefiro colocar, como interfaces, me fazendo valer mais uma vez de terminologia de Dilthey, no seu Essência da Filosofia, do trânsito com o invisível. O ser humano tem diversas formas de relação, de trocas, de conhecimento e de tráfego desse conhecimento, do trânsito com o invisível. Uma delas é a filosofia. Por isso, filosofia não se aprende. A filosofia em si é uma prática, é um conjunto de ações filosóficas que podem ser consideradas filosóficas. Por quê? E esse é o assunto agora. Eu vou abordar aqui a filosofia como modo de vida num ensaio, numa coletânea de textos de Federico Testa e Marta Faustino, tá aqui das coleções 70, que são focados em filosofia, e nesse trabalho, na verdade, é uma junção de diversos textos. Um dos principais aqui, o primeiro, é de John Sellers, que se chama, inclusive, O que é Filosofia como Modo de Vida. E eu acho que, abordando a partir daí, dessa perspectiva da filosofia como modo de vida, vai ficar mais claro do porquê não se estuda a filosofia e por que a gente deve resgatar a filosofia como um modo de vida e como não cair em autoajuda. Isso é abordado aqui pelo texto de John Sellers também. Bom, para princípio é o seguinte: por volta da década de 90, um texto de Pierre Hadot, chamado A Filosofia como Modo de Vida, faz muito sucesso no mundo anglófono, e isso traz de volta algumas questões sobre a filosofia como modo de vida, porque até então, e no nosso mundo, a filosofia ocupa um espaço muito específico acadêmico, de pessoas com linguagens e termos técnicos, geralmente envolvidas na filosofia para fins de ensino, ou de publicações, também para um círculo muito fechado, muito restrito, de discussão sobre isso em termos técnicos, nunca abertura direta ao público, de forma que o público geral entende a filosofia como ela é de fato, algo inútil, não útil, em termos utilitaristas. A filosofia no mundo atual, na configuração do mundo atual, ela não tem mais aquela função prática central da centralidade das coisas que nós fazemos, como ela já foi em outros momentos históricos. Isso é absolutamente indiscutível hoje em dia. E aí a gente começa pelo fato de que Hadot trazia no seu trabalho a visão de que a filosofia é o amar, o saber, mas ele diz não o amar, ficar sabendo sobre as coisas. Filosofia é o amor ao saber, mas o amor a uma forma de vida que traga o saber. No sentido de que eu não queira ficar apenas informado sobre as coisas, não é amar ficar sabendo sobre. Amar saber é amar saber saber. Aprender a saber. Ou viver em uma postura, uma condição que te permita aprender a saber. Desde muito antigamente, a filosofia não tinha a função de apenas fazer saber sobre. Ela tinha a função de transformar a pessoa que sabe. A pessoa se transformava pela filosofia. A filosofia ocupa ali nos tempos socráticos, platônicos necessariamente, e aristotélicos, uma função central na existência do indivíduo, que se faz valer da filosofia como uma ferramenta para a sua própria vida, como uma lente que se veste. E que a partir desse dado momento, e se fazendo valer de determinadas técnicas, e aí sim, cada escola com a sua técnica, você coloca uma lente a partir da qual você vê o mundo de forma diferente. Muito disso, Hadot diz que vem daquela raiz dos filósofos antigos que enxergavam a filosofia como uma terapia
de fato. Vou citar as diferenças mais pra frente, não é para os coaches ficarem felizes, nem para os livros de autoajuda se sobressaírem aos demais, não é desse tipo de autoterapia que eu estou falando, é de um tipo diferente, que não traz necessariamente respostas, a gente vai abordar daqui a pouquinho. Mas era assim de fato, inegavelmente, a filosofia na época socrática, algo que as pessoas se faziam valer para transformar suas próprias vidas, aprenderem a viver ou viverem melhor frente às circunstâncias, e aí varia de escola para escola, algumas propondo como estoicismo que você se adapte, algumas propondo que você adapte o meio onde você vive, como o epicurismo, e tantas outras variações, mas existe ainda assim uma diferença muito grande e principal, e eu acho que essa diferença nunca foi de fato superada, se deva ser, né, mas registrada claramente entre Sócrates e Aristóteles. Ainda antes de abordar esse tema, Hadot fala que muitos pensadores contemporâneos, ou do século passado, produziram seus pensamentos ainda fiéis a esse modelo filosófico clássico, aristotélico. E ali a gente tem Nietzsche, por exemplo, Schopenhauer, o próprio Descartes, são pessoas que viveram da sua própria filosofia. A sua vida foi sua filosofia, tanto que não é coincidência, nenhum desses foi professor universitário. Evidente, vale citar Spinoza também, entre esses. E essa sensação clássica de que a filosofia deveria ser uma forma de vida, um modo de vida, provém de 3 aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, aqui a filosofia aparece como algo que tem uma função de transformar o olhar de alguém para o mundo. Em segundo lugar, se supunha que a filosofia deveria ter alguma espécie de aderência com a vida daquele que propõe essa filosofia. Então ele vive aquilo que ele fala. Em terceiro lugar, porque as ações são, em última análise, mais significativas do que os pensamentos. Por isso existe essa conexão tão forte entre a filosofia como o modo de vida. Essas são as 3 principais questões que apoiam a perspectiva da filosofia como modo de vida. E aí se cita o exemplo de Nietzsche, quando ele escreve no Schopenhauer como educador, que ele só dá créditos a um filósofo, aquele filósofo que vive o que ele próprio propõe. Então reflete aquela visão clássica da filosofia como um modo de vida. Ela foi por muitos milênios compreendida dessa forma. E aqui a gente abre aspas rapidamente para citar, por exemplo, as filosofias eclesiásticas da igreja, as ordens da igreja, como os beneditinos franciscanos, um modelo de vida preso a uma doutrina. E isso ainda refletiria muito profundamente e fez com que a filosofia entrasse como modo de vida até muito alto na história, próximo ao do século XVII. E curiosamente é Michel Foucault, o próprio Michel Foucault, que na sua versão já mais madura, revisita essa concepção de filosofia como modo de vida, inclusive inspirado também pelo conceito clássico desse tipo de relação, do pensamento e ação, ou da ação como forma de demonstração de um pensamento, ou realização do pensamento, até mesmo legitimação do pensamento, que se pergunta, se nós consideramos uma casa uma obra de arte, um objeto uma obra de arte, por que nós não consideramos uma vida uma obra de arte? Até subirei um vídeo no Instagram abordando isso de forma mais rápida, mas aqui ele diz não só a vida como uma biografia vista em retrospecto, né? A gente pode pegar a biografia de alguém e achar uma vida artística, por exemplo, de Caravaggio, uma vida que a gente pode ver em retrospecto como uma obra de arte, né? A própria vida dele. Mas e se nós tomássemos para nós a responsabilidade de interpretar e de construir a nossa própria existência de forma artística, tornando a nossa própria existência uma obra de arte? Bom, e assim a gente entra nos 2 modos da filosofia clássica. Então a filosofia clássica como modo de vida, ainda assim ela se dividia em 2 tipos. E aí a gente tem Sócrates e Aristóteles como os 2 principais proponentes desses 2 modelos completamente distintos de observação da relação entre o pensamento e a ação. Para Sócrates, considerado o humanista, tá, até então, se investigava a verdade através da reflexão. Isso muda completamente para Aristóteles, considerado o cientista. Então Sócrates, a filosofia humanista, e Aristóteles, a filosofia científica. A história do Ocidente inteiro sobe dividido nesse meio. Inclusive das divisões depois, dentro do humanismo, existe ainda a filosofia analítica e a continental. Mas ainda assim, de forma mais macro, a divisão seria Sócrates, o humanista, Aristóteles, a filosofia científica.
A explicação das coisas para Aristóteles provinha de uma experiência, de experimentação, de observação. Quando que para Sócrates a investigação da verdade é humanista, ela passa pelas ferramentas mentais humanas, porque a explicação de algo deve ser suficiente para a forma de compreensão humana e nada mais. O sistema aristotélico da filosofia, que funda a filosofia, o que a gente chama hoje em dia de filosofia científica, supõe que exista uma verdade lá fora e que ela deva ser investigada. E aí, subindo a história, a gente tem os ramos do positivismo científico, por exemplo, como derivação necessária dessa postura. E isso já é instrumentação suficiente para você entender a filosofia e se posicionar dentro dela. As explicações que você busca são explicações terminais de uma verdade lá fora, ou são explicações que sejam suficientes para você, ou que possam ser validadas apenas por serem suficientes para você explicar e manipular determinado fenômeno. Se da primeira posição você provavelmente é aristotélico e cientista, você seguiria o caminho da filosofia científica. E se da segunda posição você seria provavelmente socrático, para quem a explicação basta ser suficiente. E por isso faz sentido Sócrates dizer que o objetivo da filosofia é entender como nós podemos viver bem. Não importaria nenhuma hipotética verdade para além do mundo humano, para o próprio ser humano. Apenas aquilo que o ser humano necessita para ele próprio e para ele próprio viver bem. Eu mesmo me posiciono como humanista e dentre as possibilidades do ramo continental, não analítico. Por isso, nesse caminho, a filosofia como postura interpreta o universo, os fenômenos, através do próprio filósofo. Porque a investigação dos inícios, dos fins, dos meios, partem de causas que também estão no próprio olhar. Aquele que vê tem necessidades inerentes na sua busca. Essa é uma postura humanista. Não que ela negue a existência de complexidades exteriores às capacidades humanas de captação, de registro disso. Nada disso. Ela não nega, ela só é indiferente. O humanismo, como postura, entende que o universo está inerentemente mapeado pelo ser humano quando o ser humano olha para cima, quando ele olha para as estrelas. Ele humaniza as estrelas. E aí John Sellers diz o seguinte sobre essa divisão, que Sócrates procura o saber com a finalidade de viver uma vida filosófica, enquanto Aristóteles vive uma vida filosófica com a finalidade de procurar o saber. Aí existe, evidentemente, a diferença entre a filosofia continental e a analítica vai operar por dentro de sistemas considerados autossuficientes para a explicação, enquanto a continental. E aí, fazendo referência aos filósofos do continente, especialmente ali da França, mas também os alemães, partem para a compreensão de que a filosofia está galgada na história. Ela não é autossuficiente nos seus próprios sistemas. Cada objeto passa dentro dela a exigir uma teoria diferente. Mas aí a gente está numa divisão pormenorizada, já muito específica. A gente pode ficar aqui com a divisão geral entre a filosofia científica aristotélica e a filosofia humanista socrática, para fins de simplificação, claro. E aí de cara a gente encontra algumas questões que são bastante comuns hoje em dia, quando a gente tenta aplicar ou utilizar ou fazer referência à filosofia para grandes públicos, né? E aí ele cita o caso de Tom Stern, que por muitos anos fez palestras para grandes públicos, em casas de apoio a pessoas com necessidades, ou escolas, ou universidades mesmo, e que isso acontece com todos os principais palestrantes de filosofia no mundo. O tom da conversa sempre acaba ficando terapêutico e parece que as pessoas esperam isso da filosofia. E que de certa forma não poderia ser de outra maneira. Imagina para um público amplo uma comunicação filosófica que fosse regida, regrada ou limitada àqueles jargões filosóficos ou discussões muito específicas da sistemática filosófica com as suas terminologias próprias, se torna algo técnico, pouco aplicável para a vida prática das pessoas. E aí nasce o problema da autoajuda e dos coaches. Porque John Sellers diz que Tom Stern tem essa mesma sensação de que toda vez que ele tenta se comunicar com grandes públicos e ele vai para o lado de um discurso terapêutico, ou seja, a filosofia como melhorar a vida, melhorar a experiência da vida. Não só ele, mas assim como todos que operam profissionalmente com a filosofia vão se encontrar na situação em que você pensa, afinal de contas, a filosofia é ou não é autoajuda? Ela é ou não é uma ferramenta para viver bem, para ficar feliz? Ela vende felicidade? Qual seria o impacto real da filosofia na vida das pessoas ou a função dela no mundo, se não a de transformação de pessoas? Como fazer para essa transformação das pessoas não cair
em um sistema de autoajuda. Porque a gente sabe que 99% dos textos acadêmicos acabam lidos por 3 ou 4 pessoas. Inclusive eu estava vendo umas estimativas uns tempos atrás. Cada artigo científico é lido por, em média, no mundo, no máximo 10 pessoas. Cada tese de PhD, de doutorado, ou até mesmo dissertação é lida por 4 pessoas no máximo. Então qual que é a efetividade desse pensamento se ele não é posto para rodar no mundo real? Se ele não faz parte das engrenagens do mundo real? E aí a balança, como fazer com que isso entre no mundo real sem ceder aos mecanismos de venda de felicidade, o mercado da felicidade. E aí, para sua reflexão, existe um interesse seu genuíno pela filosofia, não como autoajuda, fórmulas ou caminhos para a felicidade? Porque existe um desejo genuíno das pessoas pela filosofia, entretanto, esse desejo é suprido por um mercado de livros que vendem fórmulas baratas. São esses livros, e aqui no Brasil a gente vê os da categoria café com alguma coisa. O café com estoicismo, café com Deus, café com sei lá o quê. E aí a gente entra num ponto delicado, porque ao mesmo tempo que as pessoas têm interesse na filosofia como alguma prática, uma filosofia como modo de vida, se nós mantivermos a filosofia com o seu rigor acadêmico, é possível que as pessoas não se encontrem ainda mais felizes após o estudo da filosofia. E isso não entrega para as pessoas fórmulas com as quais elas possam simplesmente viver melhor, porque isso não é verdadeiro. Porque na filosofia desse modo clássico, como modo de vida, ela teve função, desde o princípio, de tornar a vida melhor, mais agradável, através de um sistema, de um olhar, de uma lente, como eu citei no comecinho. Ela tem a função de fazer com que nos sintamos melhor. Inclusive, isso se manifesta muito claramente na ética. Qual que é a função da ética, senão a redução do sofrimento? A ética é um ramo filosófico aplicado, prático hoje em dia, talvez um pouco mais bem estruturado do que os outros ramos da filosofia. Então todos aqueles textos que são criados academicamente deveriam trazer alguma espécie de conhecimento, alguma síntese que foi formada através desses estudos que voltasse para a sociedade com função prática. Senão, para que eles estão lá, senão para amaciar o ego de quem escreveu? Nessa briga o que acontece é que a eudaimonia, que é o termo grego utilizado por Aristóteles, é geralmente simplesmente traduzido por felicidade, empacotado e vendido a granel. Nas fórmulas de coach ou então nessas novas páginas e trends de filosofia estoica aplicada hoje em dia, o que é um anacronismo terrível. E aí a filosofia científica aristotélica se afasta da preocupação em ser um modo de vida, porque das suas criações de sistemas científicos que sejam autossuficientes em si, como métodos de explicação da realidade, que possam depois esses métodos sim, de alguma forma impactar a nossa vida, mas ela não trata diretamente da mudança de percepção do próprio indivíduo, a sua ontologia, a sua vida, a experiência vivida. Resta então a filosofia humanista de linha socrática que investiga o mundo, adaptando as verdades para as necessidades humanas, apenas ali, por dentro disso, que a gente poderia reconstituir como os clássicos, ou como Nietzsche, como Spinoza, como Descartes, como Schopenhauer, uma filosofia como modo de vida de fato. Só que aí a gente cai no risco da autoajuda. E a pergunta, a filosofia no final, ela busca a verdade ou a felicidade? E uma provocação de John Sellers para fechar, sobre como você deveria ver a filosofia para você. Talvez devêssemos parar de falar sobre felicidade e falarmos sobre autoafirmação e autoformação. Filosofia como autoformação. E fazendo valer da terminologia de Foucault, tecnologias de si, sistemas, e aí sim, sistemas filosóficos aos quais você pode estudar, se debruçar, se aprofundar, para que você se utilize deles como lentes para a observação do mundo e de si próprio. Que você passe a efetivamente viver, tomar decisões, se relacionar com outras coisas, com outras pessoas, consigo próprio, a partir desse novo modo de vida que provém de uma sistematização filosófica. Assim, a gente integra a filosofia de volta à vida como os clássicos, não apenas como uma matéria a qual estudar para passar na prova e depois esquecer, ou algo completamente inútil, uma perda de tempo, ou até mesmo um hobby de elite. A filosofia reintegrada na vida humana, porque é assim que ela nasceu, como mais uma linguagem de mediação com o mistério. Bom, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário aí, o que você acha, se você já se utiliza de algum sistema filosófico como uma interface para a organização dos seus pensamentos, da forma como você vive, da sua experiência vivente, se sim, qual.
E se você gostou, compartilhe. Envie para as pessoas que você acha que esse vídeo possa ajudar. E até a próxima.